Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano e eu gostaria, nessa oportunidade aqui, de estar contando um sonho que eu tive sobre o arrebatamento, um sonho que me deixou muito triste. Fiquei muito triste, tanto dentro do sonho e quanto depois, quando o sonho terminou. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que no arrebatamento vai ser a separação entre você e os seus parentes, né? É por aí, a Bíblia fala sobre isso. E eu quero estar também contando uma visão aqui. Eu não sei se é muito oportuno estar contando, mas o Senhor Deus, Ele me deu essa visão e eu vou querer passar aqui para todos sobre A Fazenda, aquele reality show da Rede Record, que a TV Record exibe. E foi uma visão muito verdadeira, até mesmo porque nessa visão eu vi dois participantes que de fato tá na fazenda. Dentro do sonho eu não conseguia saber quem era, não sabia nomes, mas aí quando você vai procurar os vídeos, você vê que de fato aquela pessoa que você viu na visão está dentro do reality. Então é verdadeiro, irmãos, é bem verdadeiro. Então eu quero estar contando aqui. E se der tempo, eu quero estar contando algumas outras coisas que eu tenho visto em sites de notícia e bastante importante aqui para a igreja. Eu quero estar começando contando o sonho que eu tive sobre o arrebatamento. Dentro do meu sonho, eu fui visitar alguns parentes meus que moram numa cidadezinha pequena, que não mora na mesma cidade do que eu, e eu fui visitar esses parentes. Eu dei uma volta na cidade, e nisso que eu estou voltando pela rua principal, eu vejo bastante barzinho dentro do sonho. E eu passo por um bar, eu vejo ali um parente. Depois eu passo por um outro bar, eu vejo um outro parente, sentado ali nas mesas, comendo porção, tomando cerveja, ouvindo músicas sertaneja, e eu continuo andando. Só que no meio do caminho, quando eu ainda não tinha chegado na casa dos parentes onde eu estava hospedado, eu lembrei que eu tinha uma viagem para fazer, e eu teria que me apressar e ir até o ponto de ônibus, senão eu ia perder o ônibus. Então eu comecei a andar muito rápido, e eu cheguei perto do ponto de ônibus e vi dois parentes meus ali no ônibus. Eles também iriam fazer essa viagem. Porém, quando o ônibus chegou, o ônibus ele era muito pequeno, não cabia todo mundo ali dentro do ônibus. Então formou-se uma fila, todo mundo começou a entrar dentro do ônibus. Quando eu entrei dentro do ônibus, eu parei ali na escadinha e comecei a procurar a minha carteira. Eu não achei. Eu falei pro motorista, eu falei, eu tô sem a minha carteira, tô sem dinheiro, eu posso entrar dentro do ônibus? E o motorista falou que sim. O motorista falou, você pode entrar, você tem o seu nome escrito aqui na lista, tem um banco, especialmente para você pode estar entrando. Aí eu apartei de novo meu bolso, não achei a carteira e dentro do sonho eu desci as escadas, ou seja, eu voltei para trás. Só que o ônibus era muito pequeno. Quando eu vi que já ia lotar e não ia sobrar espaço para mim, e ali na calçada, a carteira estava dentro do meu bolso, só que toda vez que eu aparpava em frente ao motorista, a carteira sumia. Aí eu vi que o ônibus estava lotando, decidi subir a escada, cheguei até a cortar a fila e subi de novo do ônibus. Quando eu estou na escadinha do ônibus, eu pergunto novamente para o motorista. Aí eu vou, aparpo a minha bolsa e a minha carteira não está mais no meu bolso. Eu pergunto para o motorista, a minha carteira sumiu de novo e eu estou sem dinheiro. Eu posso entrar dentro do ônibus? E o motorista falou para mim, você não precisa pagar. O teu nome está aqui na lista, você pode subir, tem um banco especialmente para você, é só você entrar. E eu não queria entrar sem pagar, só que como o ônibus era muito pequeno, então eu decidi entrar assim mesmo. Então eu entrei dentro do ônibus, sentei, e quando eu olho, o ônibus ele já estava todo lotado, e ele começou a partir, ou seja, ele foi seguir a sua viagem. Só que o ônibus, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, ele tinha 3 fileiras, ou seja, era muito pequeno. Não tinha 10 pessoas ali dentro do ônibus, de tão pequeno que era. E de repente, antes do ônibus sair da cidadezinha dali, onde eu estava, ele parou e eu coloquei a minha cabeça para fora na janela. E comecei a ver alguns parentes meus que não entraram dentro do ônibus e foi mostrado o porquê. Por exemplo, tinha 2 parentes meus ali no ônibus, só que quando o ônibus parou, eu vi elas para fora do ônibus e eu entendi o porquê. Porque essas 2 brigavam muito. E eu vi também um outro senhor que queria fazer a viagem e não fez, e foi mostrado que ele fazia procedimentos estéticos no corpo. Então foi me mostrado muita coisa do porquê que muitas pessoas não puderam fazer essa viagem e entrar dentro desse ônibus, uma viagem que não era paga com dinheiro. Aí então o sonho acabou. Eu tive, por esses dias atrás, tem uns 4, 5 dias mais ou menos, uma visão sobre esse reality show da Rede Record, A Fazenda. Eu quero estar contando aqui no canal.
E eu não sei se alguns inscritos aqui assistem esse reality show, mas o que eu vi ali foi uma coisa bem forte, foi uma coisa bem pesada. Então, eu vi 2 participantes, uma moça e um senhor, uma moça jovem. Ela era morena, magra, cheia de tatuagem, e ela estava brigando. O ambiente começou a ficar um pouco escuro, e eu vi dentro dessa minha visão muito espíritos saindo dentro do corpo dela, e eu pude ver que ela tinha a áurea dela muito carregada, muito pesada, o corpo dela estava muito cheio de espíritos imundos, e saía dentro dessa visão que eu tive, muito espírito preto, irmãos. Foi uma coisa muito feia, foi uma coisa muito estranha de se ver, eu fiquei bastante assustado. E depois eu vi um outro senhor, ele era um pouco idoso, ou aparentava ter uma idade mais avançada, e ele tinha o cabelo todo branco, nessa minha visão. E apesar de nessa visão ele não estar brigando, também saía muito espírito preto do corpo dele, o que também me deixou muito assustado. Eu entendi dentro dessa visão que ele era muito sujo, espiritualmente falando, que ele era muito sujo, ele estava em pecado, todos os participantes desse reality show, a Fazenda está em pecado, e que o ambiente onde eles vivem ali na Fazenda é cheio de espíritos. Então assim, são pecadores que vão participar de um reality show onde naquela fazenda, naquele matagal todo ali, tem muitos espíritos imundos, e por isso que eles acabam brigando entre eles. O ambiente é muito pesado, cheio de espíritos imundos, e pelo que eu entendi da minha visão, saía muito espíritos pretos, imundos, dentro do corpo deles, e o que deixava a aura de todo mundo ali pesada e carregada. E eu não ia citar nomes, eu acredito que não seria muito legal fazer isso, mas como eu não devo nada e a visão é verdadeira, veio de Deus, eu cliquei nos vídeos desse reality show e acabei, irmãos, olha, por Deus, vendo que aquela moça magra, cheia de tatuagem, cabelo longo, que estava brigando dentro do reality show, de fato tem uma participante muito parecida, chamada Mirella. E aquele senhor de cabelo branco, que era muito quieto, não brigava com ninguém, mas também tinha muito espírito imundo saindo dentro do corpo dele. Na minha visão, foi mostrado que ele é muito sujo. Tem o Matheus Carriere dentro desse reality show, que tem o cabelo branco. Eu não sei se ele é quieto ou se ele briga muito, mas era igual o que eu tive ali na minha visão. Então eu acredito muito que essa visão ela veio do Senhor Deus. Eu estou contando aqui porque se a gente conta para pessoas que têm o costume, o hábito de assistir televisão, claro que as pessoas não vão acreditar, até mesmo porque a televisão aqui no Brasil ela é um costume, todo mundo chega do serviço cansado, liga a televisão ela é também uma companhia, todo mundo gosta de deixar a televisão ali ligada. Só que também tem aquelas visões que o Senhor Deus dá aos seus conservos, que toda vez que você liga a televisão, você coloca um monte de demônio dentro da sua casa, que todo programa, produto que passa na televisão, antes é oferecido a demônios, orixás, guias, caboclos. E tem também aquela outra revelação que a irmã Giane e Zayane teve, inclusive eu coloquei aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos, que toda vez que você liga a televisão, na verdade você está sendo assistido pelo inferno. Você está assistindo a televisão? Sim, só que ao mesmo tempo o inferno está te assistindo, o próprio capeta no inferno está te vendo. E eu só contei essa visão aqui que eu tive sobre a Fazenda, porque em primeiro lugar foi o que Deus me mostrou. E se Deus me mostrou, irmãos, eu não acredito que foi à toa não, eu não acredito que foi em vão. Se Deus me mostrou isso em visão, eu acredito que eu tenho que estar passando para frente. E foi bem feio para mim ficar vendo aquelas coisas, ficar vendo aquele clima pesado, as pessoas brigando, ver espírito preto saindo dentro do corpo das pessoas, saber que muitos artistas ali são possessos, têm espíritos imundos dentro de si. Eu não tô aqui julgando ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. Só que foi o que eu vi. A vida deles são sujas, eles têm espíritos imundos dentro de si. Então, que fique aqui bem claro. Se você crê em Deus, segue a Cristo e assiste esse reality show, pare porque esse reality show não é de Deus não. E a gente sabe que tem muitos cristãos que sempre tem um pé na igreja e outro no mundo. Por exemplo, quando chega carnaval, tem muitos cristãos que vão pular carnaval. Principalmente aqueles cristãos famosos da mídia, os gospels, eles fazem o carnaval gospel. E uma multidão acaba seguindo eles. Então a gente tem que seguir a Cristo e não o homem. Eu até achei legal, porque assim,
nesse último carnaval, fizeram com que Satanás tivesse derrotado, supostamente derrotado a Cristo. E agora, em 2021, não vai ter carnaval. Então, vamos renunciar ao mundo, vamos parar com televisão, vamos parar de dar brecha para o inimigo entrar na nossa vida. Amém? Então é isso, a gente vai continuar conversando enquanto o arrebatamento não acontece. Tem muita coisa aqui que eu quero estar contando, coisas importantes, mas vai ficar para o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade, a paz.